Certamente você sabe, Jesus não foi crucificado sozinho. À sua direita, em outra cruz, vivia seu próprio Calvário. Dimas, um homem que a história lembraria como o bom ladrão, e à sua esquerda também haviam crucificado Gestas, o mau ladrão. Dos três, Jesus era o que havia sofrido as piores torturas e humilhações. Estava simplesmente destroçado. O haviam pregado na cruz usando grossos e afiados ferros. Tinha a carne arrancada pelos açoites do flagelo, cujas pontas de metal lhe haviam desprendido pele e músculos das costas. As costelas desfeitas, o peito rasgado. Uma coroa com espinhos longos e fortes que atravessavam sua cabeça, cobrindo-a também de sangue e dor. Tão brutal era o castigo que alguns desviavam o olhar, mas naquele lugar, poucos tinham bom coração. Jesus não parou de receber golpes de cana sobre as feridas abertas uma e outra vez, sem trégua alguma. No Gólgota, as três cruzes se erguiam, embora haja quem diga que eram apenas simples madeiras. Mas bem, vocês me entendem. Sua mãe, Maria e aqueles que o amavam estavam lá, mas não podiam se aproximar. Uma multidão violenta cercava os crucificados, sedenta de sangue, despejando toda a sua fúria em Jesus. Insultavam-no, zombavam dele, cuspiam nele sem piedade. Até mesmo Gestas, o mau ladrão crucificado à esquerda, encontrou força no ódio para gritar: "Não eras tu o Messias? Salva-te, desce da cruz e salva-nos também a nós." Mas naquele dia houve um que ouviu Jesus resistir ao Calvário sem protesto, sem ódio. Que o viu perdoando seus torturadores, e soube que Cristo era de fato quem dizia ser e mudou seu destino para sempre. Prepare-se, vou te contar em exclusividade a verdade sobre essa conversão e tudo o que te esconderam. Fique comigo e viverá uma experiência sagrada de redenção pelas mãos do judeu mais famoso da história. Não perca o final. Eu sou o documentalista e isso é Dimas Gestas e o Centurião. Você já se perguntou por que condenaram à morte da pior maneira dois simples ladrões ao lado de Jesus? Claro que sim, e você faz bem, porque na verdade eles não eram. Gestas, conhecido como o ladrão mau, era um assassino, um impiedoso, que não tinha nenhum problema em torturar e mutilar suas vítimas nas perigosas estradas da região. Enquanto nessa prisão para condenados também estava Dimas, o bom ladrão, que era o que hoje chamaríamos de uma espécie de Robin Hood local. Já sabem, roubava e distribuía aos pobres. Mas estava sendo apontado como um revolucionário em potencial pelas autoridades religiosas judaicas, que haviam alertado os romanos que com um agitador de massas na área já era suficiente. No entanto, Dimas escondia em seu interior um segredo que o angustiava mais do que qualquer coisa no mundo quando era muito jovem. O bom ladrão havia assaltado um coletor de impostos no caminho para Cafarnaum. Ele fez isso junto com dois cúmplices, capturaram a vítima e a obrigaram a atravessar um vale. Até que, longe de olhares indiscretos, bem escondido atrás de uma montanha, tiraram tudo o que ele tinha e o fizeram confessar onde guardava o resto. Mas um dos assaltantes que acompanhava Dimas quebrou a perna do coletor e o abandonou. Lá, o bom ladrão ouviu antes de se afastar a súplica do jovem ferido que implorava: "Por favor, eu peço, não me deixem aqui tão longe da água doce. Dizem que um leão está à espreita e se eu não morrer de sede antes, a fera vai me despedaçar.
Eu imploro, não me abandonem aqui e deixem-me voltar para os braços da minha mãe. Sou seu único filho. Por favor, eu imploro. Mas os 3 se foram. Apenas Dimas olhou para trás, tentando memorizar o caminho. Ele não tinha coragem para enfrentar seus companheiros que zombavam do cobrador, mas tinha um plano. Voltar por conta própria, com água, comida e alguns medicamentos para aliviar o ferido. Anos depois, em sua mente, enquanto esperava a crucificação, Dimas se lembrava repetidamente daquele cobrador. Exceto quando implorava aos guardas da prisão que o deixassem escapar. Ele jurava a eles que era apenas um simples ladrão e não podia ser condenado à morte na cruz, como se fosse um assassino. E quando dizia essa palavra, apontava para Gestas, que dormia naquela imunda masmorra, também esperando sua execução. Então, um centurião romano apareceu entre os soldados e os silenciou, porque haviam detido a Jesus, e o rumor já se espalhara como pólvora. Aquele que dizia que Malco, o servo do sumo sacerdote, havia perdido a orelha inteira por causa do golpe de espada de um dos discípulos, e que Jesus não só chamou a ordem para seu povo, impedindo um confronto maior, mas também pegou a orelha do servo, que gritava de dor, e a colocou de volta. De maneira inexplicável, Dimas presenciou o momento. Malco foi levado pelos soldados até o centurião. Suas roupas estavam ensanguentadas. O romano o examinou de cima a baixo e viu que ele tinha uma linha na orelha, marcada por um tom de pele diferente do resto, mas nenhuma ferida visível. E então ele ordenou: diga a verdade, sem histórias nem enfeites. Malco respondeu: centurião, havia um dos discípulos dormindo. Os que carregavam as tochas não o viram, e o homem acordou. Justo quando eu passava, ele tirou sua espada e me golpeou de lado na cabeça. Estava prestes a me matar. Quando a voz de Jesus ordenou: deixe, basta, pois quem toma a espada morrerá pela espada, e o discípulo obedeceu. Foi aí que percebi que estava todo ensanguentado e senti essa dor terrível. Toquei meu lado e tinha os ossos do crânio expostos. Eu tinha cortado a orelha inteira e quase todo o lado da carne da cabeça. Senti que ia morrer, mas vi que Jesus caminhou até mim e levantou o pedaço que haviam cortado de mim do chão. E eu nem consigo explicar isso. Ele colocou de volta e toda a dor desapareceu. Quando toquei minha orelha, estava como antes. Nem tudo estava igual. Centurião. Não me tome por louco, mas o discípulo me surpreendeu porque saiu da minha direita e todos que me conhecem bem sabem que meu olho direito estava doente. Eu quase não via mais nada, mas desde que Jesus me tocou, vejo perfeitamente também deste lado. O centurião dispensou o servo e Dimas ouviu que depois disse aos seus soldados: fiquem alertas. Longinos e outros centuriões virão para a crucificação de Barrabás, e destes 2, o assassino Gestas e do agitador Dimas. Mas Pilatos quer que eles sejam registrados como simples ladrões, para que os assaltantes de estrada sintam medo de morrer de forma tão horrível e abandonem a região. Só espero que libertem logo esse tal Jesus. Não quero bobagens de judeus usando nossa justiça para punir cada louco que diz ser profeta ou o filho de Deus a quem eles rezam. Quando Dimas ouviu o nome de Jesus, sentiu-se desfalecer. Porque embora gritasse aos 4 ventos que era um simples ladrão para tentar se libertar da cruz, em seu interior guardava uma enorme tristeza. Por quê? Lembram-se do jovem cobrador que ele abandonou com uma perna quebrada? Bem, vamos voltar no tempo. Na manhã seguinte, depois de assaltá-lo e mais, ele voltou com água, comida e remédios para o homem ferido. Mas no caminho ele se deparou com uma mãe que, chorando, desesperada, disse: meu único filho desapareceu.
Alguém viu Bartolomeu? Alguém viu meu menino? Ajude-me, jovem, por favor. Você o viu? Dizem que ele foi assaltado, mas não o encontram. Quero abraçar meu filho mais uma vez. Que alguém tenha piedade e me diga se o viram morrer ou se ainda está vivo. Dimas negou saber dele, mas a dor da mãe o comoveu, pois nunca teve uma. A sua havia morrido no parto. Então ele prometeu à mulher que ajudaria a encontrá-lo. Mas quando chegou à montanha, só encontrou roupas ensanguentadas e as pegadas do leão profundas e claras, arrastando um cadáver para os pastos altos. Desde aquele momento, a pesada coroa da culpa por ser um assassino o atormentava. Anos depois, ouviria que havia um profeta que perdoava os pecados e fazia milagres e se propôs a chegar até ele. Conhecer esse tal Jesus. Mas não havia conseguido. Sempre havia alguém para roubar, sempre tinha algo mais importante para fazer. Além disso, ele dizia a si mesmo que um coletor de impostos era a pior coisa do mundo. Que ele não tinha sido o responsável, que tinha tentado ajudar, e coisas assim para aliviar sua culpa. Ao ponto de negar tudo. Mas no seu interior ele sabia a verdade. O dia da crucificação chegou, e os três marcharam para o Gólgota, para a caveira, carregando sua madeira. Mas era Cristo quem se destacava entre eles, não apenas por sua fama, mas porque estava destroçado. Pilatos havia ordenado um tremendo castigo para apaziguar os líderes religiosos, pensando que eles se contentariam com isso, mas não. Eles pediram sua crucificação, libertando Barrabás para que Jesus tomasse seu lugar. Os soldados e a multidão concentravam toda a sua ira em Jesus, chicotadas, cuspidas, golpes e zombarias constantes. Apenas um punhado de mulheres chorava por ele, e então, pela primeira vez, Dimas ouviu sua voz se dirigindo a elas: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Por que se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá com a seca? Dimas sentiu uma faca fria no coração, porque Jesus o havia olhado diretamente quando disse: choreis por vossos filhos. E a imagem daquela mãe, a do cobrador implorando-a, atravessou sua mente. O bom ladrão não conseguia explicar e pensava: será que Jesus me conhece? Esse homem sabe o que eu fiz? Porque ele se preocupa em consolar as que choram, enquanto é ele quem é golpeado na carne viva de suas feridas. De lado na multidão, observou que um homem vestido de preto e com olhos de serpente se aproximava. Ninguém mais parecia notá-lo. Caminhou ao seu lado enquanto carregava a madeira. Então Dimas disse: Espírito da morte, vá embora daqui, a menos que você possa me libertar. O de olhos de serpente respondeu: Posso te libertar da dor que sentirás? Apenas cuspa e amaldiçoe aquele que vão crucificar no centro Jesus, zombe dele, e a dor cessará imediatamente. Afinal de contas, você é apenas um ladrão, não é? Não, um assassino, certo? Dimas, desesperado para evitar o sofrimento que o esperava, disse: É verdade, nunca matei ninguém. É verdade, não deveria estar aqui. Não sou como Gestas, ele sim merece. Ao chegar ao Gólgota, e enquanto pregavam Jesus na cruz, atravessando com grossos ferros suas mãos e pés, os soldados zombavam dele dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Mas Dimas viu que Jesus não respondia, não amaldiçoava, não pedia clemência. Ao longe,
Alguns de seus seguidores choravam e várias mulheres desconsoladas gritavam. Apenas uma coberta em lágrimas sofria em silêncio. Dimas distinguiu que era a mãe de Jesus e lamentou-se porque ninguém estava lá para ele. Se ao menos eu tivesse uma mãe. Ele disse e lembrou novamente do olhar daquela mulher perguntando sobre seu filho. Os soldados não paravam de torturar Jesus. Gritavam, não és o Salvador. Salve-se e desça da cruz, não somos sacerdotes. Escribas e fariseus que pareciam estar desfrutando de seu martírio também zombavam de Jesus, dizendo, salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se você é o rei de Israel, o rei dos judeus, desça agora da cruz e acreditaremos em você. O homem misterioso com olhos de serpente caminhou atrás dos que gritavam e tinha o olhar fixo em Dimas. Dimas fez um gesto com a mão e disse, você não deveria estar aqui, vamos, cuspa na cara dele e a dor desaparecerá. Mas Dimas não consegue tirar os olhos daquela mãe de Maria que respira agitada e morde os lábios que acompanha e faz própria a dor de seu filho. E então ele ouve Jesus levanta seus olhos para o céu e diz, Pai, e o bom ladrão pensou que finalmente iria amaldiçoar todos aqueles torturadores e bestas que o haviam pregado ali como um animal, que o haviam punido além do imaginável. Mas o que Jesus disse deixou-o totalmente atônito. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. O coração de Dimas se despedaçou. Ele entendeu em um instante que ninguém, nem o mais santo dos santos, oraria assim por seus próprios inimigos, não por esses carrascos sem alma. Era impossível. Inclusive, um visitante viu que o centurião balançava a cabeça de um lado para o outro. Ele também tinha ouvido e não podia acreditar. Como era possível? Ela também se juntou às zombarias, gritando para Jesus com desprezo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O dos olhos de serpente. Bem, o diabo já sussurrou para Dimas, faça isso agora, você também zombe dele e eu te salvarei. Mas Maria, a mãe de Jesus, tirou um segundo para desviar o olhar do tormento de seu próprio filho e também se compadecer do bom ladrão. Com compaixão. Havia amor em seus olhos e pela primeira vez Dimas acreditou que tinha uma mãe. Ele continuava a gritar para Jesus com desprezo. Não és tu o Filho de Deus, não és um rei. Salva-te e salva-nos a nós mesmos. Dimas sentia um medo insuportável, e aquela voz de serpente voltou a dizer-lhe, tu também agora cuspa-o, e... Então Dimas gritou, claro que gritou, olhando para as gestas, e com as últimas forças que lhe restavam, disse, nem assim temes a teu Deus estando na mesma condenação? E nós, justamente essa é a verdade, porque recebemos o castigo que mereceram nossos atos. Mas ele não fez mal algum. E ao reconhecer-se um pecador, arrependeu-se de coração. A imagem daquela mãe desesperada voltou à sua mente e ele pediu perdão em silêncio. Depois olhou para Jesus, seus olhos se encontraram e ele soube. Com o medo de quem se sente indigno, ele suplicou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino.
e sentiu o verdadeiro amor de Deus chegar até seu coração, quando Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Dimas desviou o olhar comovido e surpreso. Apesar de sua vida em pecado, ele havia sido perdoado e salvo. Ele fixou seu olhar em Maria. Ouviu Jesus morrer dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está tudo consumado. E observou a mãe de Cristo cobrir o rosto com as mãos, ao mesmo tempo em que um grande terremoto sacudiu a terra e o céu escureceu. Já ninguém zombava. A única voz que se ouviu depois foi a do centurião, que exclamou: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um soldado romano quebrou com um grande martelo as pernas de Gestas para acelerar sua morte. Deveriam morrer antes de começar o sabá, assim haviam solicitado as autoridades. Os judeus não queriam corpos sem sepultura. Antes de cair a noite, o soldado viu que Jesus já havia falecido e o martelo não era necessário. Então ela se dirigiu a Dimas Maria, levantou a mão pedindo clemência como se o acompanhasse à distância. O bom ladrão estava sereno quando recebeu o golpe, sem o apoio de suas pernas. Respirar na cruz foi impossível para ele. A última coisa que ele viu foi Maria. Ele queria ficar com aquela sensação de lar. E a última coisa que ele pensou foi: como eu gostaria de ter vivido sem pecado. Caminhar ao lado de Jesus, sentir o abraço de uma mãe alguma vez. E então ele morreu. Dimas abriu os olhos novamente e percebeu que estava de pé diante de um caminho. Ao longe ele viu Maria, que se afastava chorando com outras mulheres do Gólgota. Uma grande luz o iluminava e dela desceu um magnífico anjo que lhe disse: Não temas, Jesus, aquele que morreu para que aquele que acredita tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus que expiou os pecados do mundo te salvou e estou aqui para te guiar ao paraíso, tal como foi a vontade do meu Senhor e meu Deus. Acompanhe-me, Dimas, santificado pelo Filho. Devemos ir embora? Mas Dimas ficou em silêncio e perguntou chorando enquanto apontava para Maria, que vinha pelo caminho: Você disse que Jesus morreu para carregar os pecados dos homens. Ele carregou os meus. Quer dizer que também tirei um filho dessa mãe? E o anjo respondeu. Maria tinha uma compreensão profunda do que aconteceria e disse a Deus: Faça-se em mim a tua vontade. Por isso também é seu sacrifício e não apenas de Jesus. Dentre todas as criaturas do mundo, a dor maior do que a de uma mãe que perde um filho? Há braços que pesam mais do que aqueles que uma vez carregaram o fruto de seu ventre que já não está? Que esses que se sentirão vazios para sempre por não poderem abraçar o amado filho outra vez. Mas agora, Dimas, devemos ir para o paraíso? Mas o bom ladrão começou a chorar e a caminhar até Maria, dizendo: Devo pedir perdão, devo pedir-lhe perdão. O anjo tentou detê-lo, explicando que ela não podia ouvi-lo, já que não tinha nenhum caso para falar com ela, mas não houve jeito. Dimas disse-lhe: Não partirei sem me desculpar. Seu filho também morreu por minha culpa, e ela me mostrou compaixão. Para mim que me marquei com os pecados da carne de seu filho. Ai de mim, se eu tivesse sentido apenas um desses abraços de mãe alguma vez. Maria e as outras mulheres passaram ao seu lado, tal como o anjo havia dito.
Eles não conseguiram ouvir Dimas, que ajoelhado e com as mãos juntas, suplicava: Teu sofrimento foi minha culpa. Por minha grande culpa estou arrependido. Sei que não me ouves, mas precisava te dizer isso. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. O anjo lhe disse: Vamos, Dimas, você foi salvo e o paraíso te espera. O bom ladrão se levantou angustiado, e antes de partir com o enviado de Deus, estendeu sua mão em direção a Maria e disse: Perdoa-me, mãe. E Maria parou imediatamente e girou na direção de onde estavam, como se procurasse de onde tinha vindo aquela voz misteriosa. Disse às 3 mulheres que estavam com ela para esperarem ali. E para o espanto do anjo e de Dimas, ela se aproximou caminhando diretamente em direção a eles. Sem deixar lugar para dúvidas, Maria podia vê-los. O anjo fez uma reverência ao tê-la por perto. Ela o cumprimentou com angústia, mas parou diante do bom ladrão, olhando-o nos olhos. E ali, sem dizer uma palavra, ambos choraram. Ele pediu perdão, mas ela o interrompeu dizendo: De todos os sábios e sacerdotes que estavam lá, você o reconheceu. No meio da dor, você teve fé nele e lhe deu seu último momento de amor nesta terra. Obrigado, meu filho. E Maria deu-lhe um abraço forte e comovente, que desfez toda a dor em 1000 pedaços. E pela primeira vez, Dimas sentiu paz, amor e aquele delicioso perfume de rosas que o cobriu por completo. Do céu, uma luz brilhante desceu sobre eles. O anjo, com respeito, disse Dimas: Devemos ir embora. Você já tem o abraço que sempre desejou, já sabe como é o amor de mãe. Agora iremos para o paraíso prometido. Paraíso? Você não ouviu que ele me chamou de filho? Você não me vê nos braços de uma mãe? Paraíso. Obrigado, Jesus, por cumprir sua palavra. Você me prometeu o paraíso. E já estou nele. Amidas